separadamente todos os problemas que se lhe apresentam. Se o problema for complexo, divida-o em partes. Vença cada um deles e separadamente. Mas não desanime jamais. Lembre-se da força invencível, nosso Deus, que é amor, a energia cósmica universal que habita dentro de você e de tudo o que existe nos universos infinitos, e dando-lhes vida e força. Confie nessa força inesgotável que está dentro de você. Mantenha a sua mente ligada a ela e não mais se lamente do que lhe desagrada ou faz sofrer. Sorrir diante das dificuldades e confie naquele que fortalece, vivifica e te dá a vida plena, a vida eterna. Confie em Deus e com Ele e por Ele a vitória virá. Fique com paz e bem e gere o amor também. Santa Cecília FM apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. A gente conhece a força da cooperação há muito tempo e agora só ela é capaz de derrotar o coronavírus. É hora de ser próximo, ficando distante, de estar ao lado, mesmo de longe. Por isso, fique em casa o máximo que puder. Lave bem as mãos e use elas para falar com a gente pelo telefone, internet banking ou aplicativo. E se nossas agências estiverem fechadas ou com horário reduzido, lembre que a nossa parceria está sempre aberta. Sicredi, gente que coopera, cuida. Começa agora CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento Sicredi, gente que coopera, cresce. 6 em ponto, boa noite. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp. O WhatsApp da Santa Cecília FM é o 99797-1077. Apoie o comércio local. A CDL Santos Praia apoia esse movimento. Compre do pequeno, compre do comércio local. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com/santaportal. A produção é da Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto, bancada e ouvintes. Comentários de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia. Rogério Santos, gestor público. E Luiz Colela, empresário, advogado. Bom, hoje o tempo ficou bom, sol e calor nesta quarta-feira. O inverno chega no sábado. E amanhã, quinta-feira, o que diz a previsão do tempo, Elaine Brazão? Amanhã não muda muito. A previsão é de sol com algumas nuvens e não chove. E as temperaturas? Mínima de 17, máxima de 27 graus. 27 vai fazer o calorzinho gostoso que fez hoje. Aproveitem. O inverno está chegando. Eu odeio o inverno. Não gosto de frio. E no mercado financeiro? A Bovespa subiu. Não gosto de frio, mas deixa congelado o estúdio. E eu com isso, né? A Bovespa subiu 2,53% e fechou o dia 95.895 pontos. Ó, bacana. E o dólar? O dólar subiu também 0,55% e fechou o dia R$ 5,26. No CDL no ar, você fica sabendo que o Tribunal de Justiça de São Paulo suspende o funcionamento de salões de beleza, templos religiosos, centros comerciais e hotéis em Santos. A Procuradoria-Geral do município irá recorrer da decisão. Baixada Santista registra 16 mil casos de coronavírus. E registra 27 óbitos em 24 horas. São 713 mortes até agora por causa da doença. Vale do Ribeira tem 829 casos de Covid-19 e 32 óbitos. Ao todo, cidades da região ainda monitoram 299 casos suspeitos do novo coronavírus. Daqui a pouco tem um novo boletim com os números de Santos.
Ainda hoje no CDL no ar. Litoral Plaza Shopping em Praia Grande passa a funcionar em novo horário. Será das 4 da tarde às 8 da noite, todos os dias a partir de hoje. Reabertura segue um rigoroso protocolo de segurança e medidas preventivas. Governo de São Paulo autoriza futebol retomar treinos em julho. Protocolo determina testagem periódica e checagem clínica para atletas e demais profissionais. Retorno de competições segue sem data. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 17 de junho de 2020, o Jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Nicolau Obeide, boa noite para você. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o funcionamento de comércios em Santos. A decisão é do desembargador Evaristo dos Santos e os pontos questionados pela Justiça são a reabertura de salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e clínicas de estética que estão autorizados a funcionar apenas na fase 3 amarela, nas determinações impostas pelo governo do estado de São Paulo. A limitação de 30% da capacidade desses locais e as 6 horas diárias, além da abertura de igrejas e templos religiosos durante a quarentena, também foram alvos da ação. Inclusive, considerou que os números dos infectados na região já passou de 10 mil casos. Assim que a prefeitura for notificada, a Procuradoria-Geral do município vai entrar com um recurso contra a decisão, Nicolau Obeide. Boa noite, Roberto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Rogério. Boa noite, Colela. Estou olhando para ele aqui. Olha o Colela. Jovem aqui. Colela. Novinho em folha. Boa noite, né? Boa noite. Tudo bem. Aliás, antes do seu comentário, eu estou assim com a máscara em respeito a você, porque eu sou novinho e você é mais velho. Mesmo pela internet tem um certo perigo, então... Pode transmitir, é o vírus. Você é meu amigo querido, Nicolau. É o vírus do computador. É o vírus do computador. Da brincadeira de lado agora. Boa noite a todos. Desculpe te interromper, Nicolau. Boa noite, Colela. Olha, Roberto, voltando ao assunto aí especificado do Ministério Público, eu posso falar, porque eu não devo nada para ninguém. Eu acho que assim, ele deveria sentar, ir lá na Praça Mauá e sentar na cadeira do prefeito e governar a cidade, porque eu não sei para que nós temos prefeito, então, porque hoje a judicialização, ela faz tudo, né? Um promotor público, ele pode decidir, ele pode resolver. Eu vejo o prefeito até com cautela demais, eu tenho feito críticas ao prefeito Paulo Alexandre, você sabe bem disso, Rogério está aqui, ele sabe muito bem disso, em relação até cautelas, né? Demasiadamente. Nessa zona laranja que está hoje a cidade, pelo governo do estado, poderia ter aberto os shoppings. Foi uma opção do prefeito Paulo Alexandre não abrir os shoppings, por cautela. Ou seja, ele enrijeceu muito mais todo o Plano São Paulo, né, que é o nome, né, Rogério? Então, eu não entendo. Aí ele quer mudar de 6 horas para 4 horas, os argumentos já estão dados, fechando as lojas na segunda-feira no Gonzaga, fechando aos sábados no centro, ficou uma diferença de 2 horas, se eu não me engano, semanais. Só a mais, semanais. Aí que é 4 horas. 4 horas você tem uma movimentação de pessoas muito maior, um trânsito de pessoas pegando ônibus muito maior pela cidade. Eu não consigo entender. Então, assim, será que está tomando essas atitudes porque quer aparecer, quer que destaque o nome dele? Ou então ele vai lá, senta lá, se candidata e vai lá na Praça Mauá e senta lá e vira prefeito. Não dá, sabe? Eu não aguento mais isso. É o STF, é o TJ, sabe? Não dá. É demais, sabe? É demais. Será que eu vou ser processado por causa disso? Claro que não, vou mandar Nicolau. invadir a minha conta? Será que vão? Você é um cara improcessável, Nicolau Obeide. Não, mas sabe, eu não sou de falar mal de ninguém, mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Enche o saco. Ser prefeito hoje, numa cidade, ou até que nem o presidente da República, enche o saco. A judicialização, ela está demasiado. Rogério Santos, a Prefeitura de Santos já recebeu a notificação do Tribunal de Justiça? Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto César, doutor Colela, meu amigo Nicolau Obeide. Olha, eu não sei, não tive notícia, acredito que hoje já deva ter recebido. Até ontem à noite, não. E, enfim, com certeza a Procuradoria já está estudando, até porque no despacho do juiz ele coloca Santos como na zona vermelha, há um erro. Santos está na zona laranja.
Aliás, hoje foi adiado o anúncio do governador. E de acordo com a semana passada, faltava 1% para a Baixada Santista e para o Amarelo, né? Ficou adiado para sexta-feira. Se os números continuarem do jeito que estão, né? A diminuição da curva de contaminação, a manutenção do número de internações, inclusive hoje uma boa notícia, chega a 7 respiradores para Cubatão, 7 respiradores para São Vicente, o que ajuda e muito o número de UTIs na Baixada Santista, que está abaixo da média necessária para estar na fase amarela. Então, a certeza que a região está numa situação, lógico, confortável, ninguém está. Nós estamos alerta, mas que estamos numa situação melhor do que muitas vezes é pintado, e às vezes pintado de vermelho. Também não justifica a questão das igrejas e dos templos religiosos, porque a cidade de São Paulo já está aberta e faz tempo. Aliás, por decreto federal, as igrejas estão no contexto de serviços essenciais. Então, outras cidades, as igrejas já estão abertas, por isso Santos seguiu essa situação. E como falou Nicolau Obeide, o plano de Santos é chamado de Pacto por Santos, porque se ouviu representantes, ouviu o CDL, Associação Comercial, Sindicato do Comércio Varejista, Sindicato da Panificação, Sindicato dos Hotéis, enfim, as instituições de ensino e, principalmente, o Sindicato de Trabalhadores. 6 horas foi um pedido do Sindicato dos Trabalhadores. Por quê? Não se reduz a carga horária diária, porque você passa de 8 para 6, não tendo horário de almoço, já que os restaurantes estão fechados e muitas lojas não têm refeitório, seria justo que o funcionário fizesse 6 horas corridas, evitando inclusive que ele voltasse para casa ou tivesse que ir para algum local para se alimentar. E isso tem toda uma sequência de fluxo nos ônibus, horários específicos. Então, como falou o Nicolau Obeide, Santos abre o comércio de rua com 5 dias da semana. O Estado fala em 7 dias, todos os dias. Então, quando você faz a conta da carga semanal, a carga de Santos é ligeiramente 2 horas maior, mas mais inteligente. Até porque para o comerciante abrir 4 horas e fechar, os seus custos operacionais às vezes não vale a pena. Abrir uma loja na segunda-feira e não abrir, às vezes não faz diferença. E você tem um custo menor. E protege o funcionário de ter que ir pegar ônibus. E tem um detalhe do funcionário, desculpe te cortar, Rogério. O detalhe é o seguinte: 6 horas direta, carga direta, o funcionário recebe como integral. Sim. 6 horas direta é como se fosse pagamento integral. Exato. Se trabalhar 4 horas é meio período. Ele recebe. Reduz o salário do funcionário pela metade. Nisso. Está prejudicando o funcionário. Por isso que eu falo que o plano de Santos, o Pacto por Santos, ele revê certas situações que às vezes não estão contempladas no plano de São Paulo, mas acredito que o prefeito tem que ter uma certa flexibilidade. O próprio Supremo fala numa certa flexibilidade por parte do poder do município, né? Outra situação, os salões de beleza. Olha, nós estamos há 90 dias em estado de calamidade pública. Seria uma calamidade pública se ninguém tivesse cortado o cabelo. Eu tô vendo aqui, ó, Roberto César com o cabelo cortado, eu com o cabelo cortado, o Obeide. Eu cortei no sábado e estava cortando com maquininha em casa. Eu cortei sábado no salão, não vou fazer propaganda do salão. Pode fazer? Pode. Salão Azul no Supercentro Boqueirão. Esse é famoso. Mas quantas pessoas não cortam o cabelo? Então era necessário, uma questão de higiene. Por decreto federal também é permitido. E é tapar, a máscara ela serve para tapar o nariz e a boca. Os olhos não. Todo mundo sabe que pessoas estão prestando esse serviço a domicílio, muitas vezes sem condição de higiene, de resguardo, com uso de máscaras, álcool gel, distanciamento. E profissionalmente, dentro de um salão, de uma barbearia, as condições seriam melhor. Então, foi uma adaptação do plano. É lógico, nós vamos contestar, a cidade vai contestar e a prefeitura ela vai acatar o que o judiciário determinar. A prefeitura ela trabalha dentro do princípio da legalidade, mas com certeza haverá uma contestação e argumentações, tanto para o governo do estado quanto para a justiça. Ô Luiz Colella, eu tô vendo que você tá de óculos aí, tá charmoso com esse óculos, parece um intelectual, um nerd de plantão. Como é que você está avaliando todos esses movimentos aí? Primeiro da reabertura, uma reabertura bem tímida, mas que trouxe de volta
os consumidores que já estavam ansiosos. A gente teve a data comemorativa do Dia dos Namorados, que impulsionou um pouquinho o comércio, e tem essa história do shopping em Santos que não abre. Daqui a pouco acho que o Nicolau vai perguntar isso para o Rogério Santos, e agora tem o Tribunal de São Paulo também entrando nessa história. Como é que você tem analisado isso? Eu sei que você faz uma quarentena rígida aí na sua casa, Luiz Colela. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Tem áudio demais aberto aí. Porque está falhando muito o computador. Né? Vamos ver, eu vou ver o que eu faço aqui. Tá me ouvindo aí? Agora sim, tá ótimo. Tá bom. O que tá, primeiro, se Santos estava na situação de laranja ou estava na situação vermelha? O Rogério esclareceu que está na situação laranja. Então, eu não vejo por que impedir que a cidade reabra, como foi estudado, como foi feito o estudo estadual, porque não há contestação contra o enquadramento da cidade nesses quadros de cor. Então, ninguém contestou, não, laranja não pode. Ô, Colela, a tua internet está muito ruim. Eu não sei se é o ponto que você está, onde você está, mas a gente não está conseguindo ouvir porque tem muita falha na conexão. Eu não sei se a Elaine Brazão vai plugar de novo o Luiz Colela. Enquanto isso, eu vou conversar com o Rogério Santos. Ou você vai fazer aquela pergunta para ele do shopping, Nicolau? Não, eu já fiz a pergunta do shopping, já falei até em relação ao shopping que poderia abrir na... Mas não com 4 horas, né? Não com 4 horas, então, você vê, São Vicente, hoje eu acho que eles já foram notificados que vão ter que reduzir para 4 horas. O Litoral Plaza Shopping Litoral também. Plaza Shopping, eu vi você falando, vai ter que ser reduzido 4 horas. Já começou hoje, né? Já. Abre às 16 e fecha às 20. É uma coisa assim que você só vai criar tumulto, né, Rogério? Então, você só cria um aglomerado de pessoas. Por exemplo, é permitido a praça de alimentação funcionar não com alimentação interna, mas com o sistema de você comprar no balcão e levar, né? Delivery. Como é que você vai abrir uma lanchonete 4 horas, né? Né? Mesmo 6 horas, né? O shopping center, ele tem uma estrutura, um gasto, apenas para você ligar as máquinas de ar-condicionado, né? É um custo muito alto, né? Você vai ter que num shopping center ter o dobro do número de seguranças que tinha antes para controlar o fluxo das pessoas, as filas, porque também a população tem que colaborar, né? Eu vi a abertura em alguns países do mundo, uma loucura, né? Shopping center mesmo sem restaurante com mesa, mesmo sem a praça de alimentação funcionando com mesa, mesmo sem cinema, as pessoas gostam de ir para o shopping center para passear, ver vitrine, e não é momento. Né? A pactuação que fizemos com os shopping centers aqui na cidade de Santos, para que funcionasse, quando for funcionar, com situação como se fossem lojas. Aí eu vi, por exemplo, quando abriu em Blumenau, uma enxurrada de gente empurrando, gente caindo, né? Nunca vi igual. Abriu aqui na nossa região, eu vi uma entrevista de um senhor que estava desde as 8 da manhã na fila do shopping center. Abria às 10, mas qual o motivo? E aí você tem o problema dentro do shopping center, que é a questão da climatização, do ar-condicionado, da conta também não fechar pro condomínio do shopping center, e você tem o problema da fila na rua, que também aí não é problema do dono do shopping center, porque está na rua, a fiscalização cabe ao poder público mais uma vez. Então precisa ter essa pactuação com a população também entendendo que não é porque o shopping vai abrir naquele dia que tem que entrar todo mundo de uma vez só, vai estar aberto, se Deus quiser, se todo mundo colaborar, não retrocede. Agora, eu vejo que a partir da semana que vem, se Deus quiser, com todas as medidas que as cidades estão tomando e também com os números que nós temos, e inclusive hoje começou a pesquisa epidemiológica regional, a 4ª fase, e também a gente vai ter uma ideia através da pesquisa de qual foi o percentual de avanço da doença, porque lembrando que da primeira para a 2ª fase houve um aumento de pessoas contaminadas, segundo a pesquisa, em torno de 60%. Da 2ª para a 3ª, 75%. Agora falta ver da 3ª para a 4ª. Houve um aumento progressivo, geométrico, mas não refletiu
em um percentual de ocupação de UTI, que é a grande preocupação da saúde pública, é a ocupação de leito de UTI. Ninguém na região, nós não temos notícias de alguém na região que ficou sem atendimento ao Covid-19. Então, nós mantemos um nível aí de 60% de ocupação de leitos, o que dá um conforto para que haja algumas flexibilizações. O Colela está de volta. O presidente da Alshop, Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, disse que com 4 horas a conta não fecha, Colela. A conta não fecha mesmo, para ninguém, né? Tem que deixar pelo menos 6 horas. É o horário viável. E agora? Tá me ouvindo bem? Não, tá muito ruim, Colela. A gente vai fazer um outro teste aqui, Colela. A gente já vamos conectar você de novo, tá certo? Aguenta a mão aí que a gente já fala. Rogério, você hoje participou de um evento, né, junto com a Fundação Parque Tecnológico de Santos, que foi a última etapa da coleta de testes rápidos da pesquisa epidemiológica metropolitana. Queria que você comentasse um pouco para a gente, porque também a gente está apostando as fichas nesse trabalho de mapeamento. O prefeito de Santos recentemente deu uma entrevista para a Globo News e ele foi questionado pelas jornalistas a respeito do número de casos em Santos, que está muito alto. Por outro lado, a gente tem um coeficiente de mortes que está menor, está baixo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essas testagens e principalmente sobre esse trabalho que vem sendo feito com as universidades aqui da Baixada. Então, Roberto, eu sou da área da saúde, tenho mestrado em saúde pública, sou pesquisador e coordeno esse levantamento epidemiológico regional, inclusive como professor convidado, pesquisador convidado de uma universidade que faz parte da Fundação Parque Tecnológico. Essas pesquisas que o prefeito de Santos se refere, o Paulo Alexandre Barbosa, são essa testagem geral que é feita tanto nas UPAs, com o PCR, que é o teste molecular que detecta o vírus, como também esses testes rápidos que estão sendo feitos via drive-thru. E a boa notícia, Roberto César, é que esse fim de semana vai ter a Blitz Covid. É um programa do governo municipal que será feito nesse fim de semana, na Zona Noroeste, em 8 equipamentos públicos, com uma ampla testagem, com amplo serviço, inclusive social, de atendimento às pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia, no aspecto social, econômico, também, além da testagem. E Santos já fez a cidade de Santos já fez mais de 44 mil testes. Para ter uma ideia, o país que fez mais testes no mundo foi a Dinamarca. Ela fez 106 mil testes por 1 milhão de habitantes. Bom, Santos fez 44 mil. Tem 433 mil habitantes, nós estamos chegando perto de 1 milhão de 100 mil testes por 1 milhão de habitantes, ou seja, dentro de uma marca de países europeus. Portugal fez 56 mil testes por 1 milhão de habitantes. Então, proporcionalmente, a cidade de Santos, ela está com alto nível de testagem. E isso mostra, quando você testa, você tem casos positivos. Cidade que não testa, não tem casos positivos, não tem diagnóstico, a não ser quando a pessoa é internada. Então, é muito lógico que Santos tenha um grande número de pessoas confirmadas através de testagem, porque faz o que a Organização Mundial de Saúde preconiza: testar, testar, testar. O levantamento epidemiológico, a iniciativa do levantamento epidemiológico é porque, por exemplo, a classificação no estado de São Paulo é regional. Então, Santos tem feito bastante teste, como outras cidades da região, mas nem todas. Quando você faz o levantamento epidemiológico, você faz em nível regional proporcional. Então, você tem uma referência regional, que é mais um dos argumentos levados ao governo do estado. Além de ser uma ferramenta importante para que a gente acompanhe a necessidade de abertura de novos leitos, porque se você tem, como eu falei, um avanço percentual que é normal, mas dentro de uma elevação do número de casos, percentual geométrico, mas dentro de uma tranquilidade ou de uma certa normalidade no atendimento de UTI, isso é um dado importante. Outro dado importante do levantamento epidemiológico é que você
tem o percentual de progressão da doença. Também é um fator para verificar quais são os impactos da flexibilização na contaminação das pessoas. Então, é uma doença, é um vírus muito pouco conhecido, né? E qualquer dado, qualquer número, qualquer estudo de pesquisa sério como esse é importante no planejamento e também no conhecimento do desenvolvimento da doença e da proliferação do vírus em qualquer lugar. Bom, acabou de acontecer, o Banco Central reduziu os juros pela 8ª vez a 2,25% ao ano, é o menor nível da história. Deixa eu tentar o Luiz Colella de novo. Luiz Colella, assim não dá, né? Eu sou obrigado a trazer você aqui no programa ao vivo para ouvir sua voz, Luiz Colella. Vamos ver se agora dá certo pelo telefone. Fala, Colella. Não. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esse menino? Vamos ver. Fala, Colella. Não conseguem ouvir ainda? Agora sim, chegou. Então, peraí, deixa eu aumentar aqui para eu poder ouvir também. Pronto, melhorou bem? Agora tá ótimo, hein? Então tá bom. Diga lá, Roberto, meu querido. Bom, eu quero que você comente tudo agora. Eu quero que você comente tudo que a gente já falou, né? A questão do... Mais 2 horas de programa? Mais 2, a gente amplia para ele, a gente dá esse plus para ele. Mas Banco Central acabou de reduzir os juros, taxa básica 2,25, Colella. Acabou de sair essa notícia. Eu vi. Para o Brasil é bom isso? É bom. Afasta um pouco os investidores estrangeiros, logicamente afasta, mas a economia, pelo menos, ela permanece estável, né? Não está dando nenhum sobressalto, nem nada. O que acontece com a Bolsa é pura especulação, com o dólar mais ainda, né? Então, vamos aguardar, mas a notícia é boa, né? A notícia é boa. Nessa parte financeira, o país ainda tem parâmetros, né? Tem como se sustentar, está indo bem. A parte política é a pior coisa, é o que está destruindo o país, né? A parte política. Ô, Nicolau Obeide, na minha contagem aqui, tá dando 6 votos. Não, agora atualizou. A maioria no STF vota a favor do inquérito das fake news. O placar está 7-0 pela validade das investigações sobre disseminação de mentiras e ameaças aos integrantes do tribunal. Gilmar Mendes é o que vai votar agora, é o 8º voto e vai fazer aquele discurso, aquela coisa toda. Vai ficar 8-0. Vai. Você acha que vai? Lógico, tranquilo. Isso aí eles estão querendo chegar num dado muito perigoso, né? Eles estão querendo dar continuidade às fake news e estão querendo ligar a chapa do Bolsonaro e do Mourão, na qual é a tentativa de golpe que sempre se fala, né? Caçar a chapa. Até o Colella defende isso aí também, já ouvi ele falando, é caçar a chapa deles. É a única maneira que eles vão ter de conseguir tirar o Bolsonaro do poder, é essa. Caçar a chapa e invalidar eleições. Ô Colella, é isso mesmo que está se desenhando no horizonte do Supremo Tribunal? Se não é a tentativa de golpe de tirar o presidente, é uma tentativa de botar um cabresto nele, entendeu? Para ele poder ficar sobre as ordens deles lá e ficar mais calminho, não tentar o que está acontecendo, porque a grande verdade é que houve grandes mudanças, né? Legais, inclusive, na estrutura do país. O Congresso se deparou com uma pessoa que no início não negociava de maneira alguma, tanto que foi boicotar tudo quanto é maneira. Começou a negociar um pouco agora, porque realmente não dá para você enfrentar todo o sistema que tinha aí, não de 30 anos, esse sistema aí vem lá de trás, né? De uma vez só, em 1 ano e meio. O povo ainda não está tão organizado, ainda não está ciente dos seus direitos e dos seus deveres também, né? Para poder enfrentar isso. Então, ele está se submetendo um pouco à velha política, que todo mundo critica e tal. Agora, o STF, eu advoguei 30 anos, antes dos 30 anos eu estudei Direito, eu joguei todos os meus livros fora, né? Porque tudo que eu estudei não vale nada, porque eu não entendo como uma norma de regimento do STF, ela prevalece sobre a lei. Hoje estava vendo aqui o voto do Moraes, ele falando que não, que ele tem autorização, que ele pode fazer, que o juiz não é obrigado a mandar o Ministério Público fazer o inquérito, nem nada. Então o juiz de primeira, se eles podem, o juiz de primeira instância também pode. Né? É só um tribunal estadual alterar o regimento interno do tribunal estadual,
e dizer que o juiz de primeira instância pode abrir inquérito, fazer o inquérito, acompanhar e julgar depois. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E o principal, né? O que é fake news? O que estão prendendo pessoas por palavras. Palavras. Eu vi aqui um absurdo, uma mulher que falou, porque tinha que morrer os filhos, tal, não sei o que. Mas tem que se entender, ela está sendo processada, tem que se entender o contexto. Por que essa mulher falou aquilo? Ela não falou aquilo por causa de um ministro específico, eu odeio aquele ministro, quero que ele morra, que a família dele... Ela não falou isso. Ela falou isso com a revolta de terem soltado os bandidos, né? E um dos bandidos terem matado uma pessoa na rua novamente. E soltaram nessa coisa do Covid, tadinho, não pode pegar Covid na cadeia e tal. E lá a torcida, ela saiu e matou mais uma pessoa na rua. Nesse ambiente de raiva, ela falou contra o STF. Agora, essa pessoa vai ter um processo criminal contra si por causa de falar, sabe? Isso aqui está se tornando um absurdo. Estão perdendo as rédeas. Né? O presidente fala uns absurdos, estão forçando a corda. Estão forçando, mas também não tem outra maneira, é só pelos meios de direito, mesmo que pode mudar alguma coisa, né? O próprio Ministério Público, eu entendo o seguinte, o Ministério Público jamais deveria ter se manifestado nesse processo. Ele é ilegal de cabo a rabo. Então não adianta, ele é ilegal e vou lá e me manifesto contra, a favor. Não me manifesto porque eu não reconheço. Ia ficar feio para os ministros amanhã, o Ministério Público não ter uma participação no inquérito e eles terem que julgar uma coisa nesse sentido. Porque não tem legalidade nisso, meu Deus do céu. Nós estamos sendo... nós não, que eu não sofri nada, nem devo sofrer porque eu não falei nada contra, assim. Mas as pessoas estão sofrendo por palavras. O sujeito sai na rua hoje, mata uma pessoa, ele vai para a cadeia, paga uma coisa, vai esperar a segunda instância, que nunca vai acontecer, vai morrer livre, e a pessoa que falou alguma coisinha já está presa por palavras. Isso é crime contra a palavra, meu Deus do céu, isso é inimaginável no país, hein? Em nenhuma situação, nem na ditadura militar, que tanto fala ditadura, nem na ditadura militar prenderam as pessoas por falarem. Estão abertas as inscrições para o seminário virtual Santos Criativa, Outros Olhares para a Cidade, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação e a Unisanta, no dia 23 de junho, terça-feira, às 18 horas. O evento tem como objetivo mostrar o trabalho social e o desenvolvimento econômico do setor criativo em Santos, por meio de debates que contarão com a presença de autoridades e profissionais da área. O encontro será transmitido pela plataforma Zoom, podendo ser visto no canal do YouTube do Santa Portal e da Unisanta. As inscrições são gratuitas. www.unisanta.br/Santos Criativa. A CDL Santos Praia apoia este evento da Universidade Santa Cecília. Participação dos nossos ouvintes, Ed Santos, o Ed Fraldinha, cumprimentando a gente aqui, o André Fuschini Gonçalves, o Jordan William faz uma pergunta. Boa noite, Roberto, por que você não aparece? Fica de costas? Está devendo? Não, devendo eu tô, e bastante. Mas amanhã eu estarei diante deste microfone, eu vou inverter com a Elaine Brazão e ela vai assumir aqui a mesa. A Luciana Meneghelli está aqui, mandou vários corações. Nicolau, para quem será que ela mandou tantos corações assim? A Luciana Meneghelli. É a mulher do Marcelo Meneghelli, palmeirense. Muito bem. O André Luiz Simões Andrade, boa noite, amigos e amiga. O Miro Ramires, boa noite. A Luciana voltou, está aqui. Santos testou 10% da população, mais do que países da Europa. Está dizendo aqui a Luciana Meneghelli. Luciano Abílio está aqui porque o índice de pessoas recuperadas da Covid-19 em Praia Grande é de 90%, segundo o Face da Prefeitura de lá. E aqui em Santos o índice é de 65%. O que eles estão fazendo melhor do que vocês daqui? Rogério, consegue responder esta pergunta? Olha, esse índice, ele depende de como você classifica, né? Porque se você considerar todos que foram testados e que já não estão em hospital como curados, inclusive quem não teve sintoma, né? De uma forma. Se você considera somente os curados, aqueles que foram internados,
o índice é outro. Eu não conheço o índice, como é que é feito esse índice de Praia Grande, mas essa diferença se deve provavelmente a essa situação. Porque a gente está falando de forma regional, então o comportamento do vírus é regional, o sistema de saúde ele tem sido regionalizado por conta do Covid. Existem algumas variáveis, né? Então eu precisava entender melhor. O de Santos eu conheço, como é feito esse cálculo, mas o de Praia Grande eu realmente não conheço. Eu também não conheço e eu acho 90% um dado otimista, alto, e não sei com base no quê. O Miro Ramírez grita assim, Colela, eu acho que ele gostou da fala do Colela, tem várias palminhas, mas o Luiz Fernando Bacile, Colela, responde aqui o que significa fake news, que você fez a pergunta. Engana o povo, não pode, tem que punir seja quem for. Isso é uma vergonha, está dizendo aqui o Luiz Fernando, e a Rosane Coimbra está aqui dizendo boa noite. Viu, Luiz Colela, o que é fake news? Não, mas eu sei que, fake news então é fofoca também, né? Então todo mundo tem que ser punido pela fofoca. Agora, não é essa fake news, que é lógico que eu sei o que é fake news, mas essa nominação jurídica, não existe fake news. Ou a infâmia, ou está praticando injúria contra alguém, ou está praticando até calúnia, é uma coisa. Agora, um inquérito onde as pessoas não sabem o que estão sendo acusadas, é uma coisa genérica, você está sendo acusada de fake news. E contra isso, esperem mandados para a sua casa, para o seu escritório, para o seu local de trabalho, logicamente. Por quê? A pessoa não sabe do que está sendo acusada, não sabe quem mais está lá, advogados não têm acesso. Isso não existe, né? Isso não quer dizer, existe. Essa aberração jurídica que está ocorrendo está existindo efetivamente. Mas um termo, uma nomenclatura jurídica cabível, aplicável em código, isso daí não tem. Em instantes, o governo federal faz inspeção na Ponte dos Barreiros e libera mais verba para outra etapa da reforma. Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. E agora, a pergunta de 2,5 milhões de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi, concorra a prêmios de R$5 mil toda semana, a 500 mil em outubro e ao grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupareganharsemparar.com.br. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano empresarial Unimed Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano odontológico. Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Seja você também um associado CDL Santos Praia. Aqui você ganha muito mais. Slex.com. Sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa, 530, Loja 9, Gonzaga, Santos. Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95. Slex.com. Você está no CDL no ar. A Slex.com está a seu lado para você não ficar sem as facilidades da tecnologia. Se precisar de assistência técnica para o seu celular, computador, TV ou aparelho eletrônico, entre em contato com a gente. Slex.com 981 40 5595. Criamos um serviço especial para atender você pelo WhatsApp 981 40 5595 e ainda games, acessórios e periféricos de informática. Se preferir, temos atendimento com hora agendada pelo WhatsApp 981 40 5595. Slex.com, para você não parar
conte com a gente. Vá na Slex. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797-1077. CDL no ar. Você é o patrão. Tem participação pelo WhatsApp? Tem sim, o Marcelo Meneghelli fala boa noite, mas é simplesmente lamentável essa nova medida do Ministério Público Estadual para a cidade de Santos. Eu sei que é decisão judicial e é para ser cumprida e não discutida, mas aqui no Gonzaga fizemos tudo tão bem feito. O Rogério estava na porta da minha loja Top Games no dia da abertura e pode perguntar para ele, os horários sendo cumpridos direitinho, álcool em gel em todos e limites de clientes, inclusive uma porta da loja está fechada para evitar qualquer tipo de... O Rogério Santos, você estava lá na frente da porta da loja de Marcelo Meneghelli, a Top Games? Exato, tava fiscalizando. Lá. Não, eu fui convidado por uma emissora de TV para dar uma entrevista, justamente por conta da abertura, o fato de eu ter coordenado a abertura, me convidaram para falar de alguns aspectos, como é que foi montado esse plano de retomada de Santos. E o Marcelo, muito gentil lá na porta, enfim, a gente conversou, teve a oportunidade de conversar, um brilho nos olhos das pessoas, assim como eu fui no Supercentro Boqueirão também, olhar como é que estava sendo essa satisfação, porque as pessoas têm nos convidado. Domingo, eu fui convidado a participar de um culto religioso, por conta da abertura. Também a convite do pastor, fui lá, né? Mesmo não fazendo parte da igreja, fui lá ver todo mundo com uma certa alegria, com contentamento, porque é uma luz no fim do túnel, né? As pessoas não aguentam mais, 90 dias, e é preciso haver o bom senso. Repito, você não consegue abrir shopping center em 4 horas, por isso que Santos optou por não abrir. A gente sabia do risco das 6 horas. Estamos tentando, porque quando você abre uma estrutura grande como um shopping center, você tem que ligar equipamentos, recontratar muitas pessoas, segurança, enfim, tanta coisa. E esse equipamento do ar-condicionado, porque assim, shopping center não tem janela, né? Então precisa de uma ventilação artificial e isso tem um custo. E não fecha. O custo pro dono para a pessoa da loja, que depois vai ratear o condomínio, não vai fechar. Então, há de ter que ter o equilíbrio. A diferença entre 4 e 6 horas, para a pandemia, da forma como o Santos fez, não é significativa, nem um pouco. Pelo contrário, eu acho mais inteligente. Para o comerciante abrir apenas 4 horas, como fala o Marcelo, a conta não fecha. Então, tem que haver equilíbrio. Sempre foi o motivo dessa pandemia, o equilíbrio entre a saúde e a economia. Prevalecendo a saúde, mas pensando também na economia e na renda das pessoas. Então, essa insistência da cidade de Santos com os protocolos que foram construídos é grande, porque temos certeza que o plano de Santos, ele foi bem elaborado e pensando em todos os olhares. Olhar do funcionário, olhar do comerciante e olhar do consumidor. O Hans Burger chegou em Praia Grande. Hambúrguer artesanal feito com carnes nobres, ingredientes especiais e temperos incríveis. Peça pelo delivery 99707-8758. Uma grande variedade de lanches, porções e combos. Aceitamos todos os cartões. Entregas das 6 da tarde até a 1 da manhã. Hans Burger, o hambúrguer que é heavy metal. WhatsApp 99707-8758. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Elaine Brazão, já tem o boletim com os números de Santos de hoje? Sim, com a Denise Pires. Vamos lá. A cidade de Santos registrou nesta quarta-feira, dia 17, 6.904 casos de Covid-19. 522 casos estão em investigação e 212 pessoas estão internadas, 84 destas em UTIs da cidade. O número de mortes confirmadas por conta da Covid-19 é de 250 pessoas. Existem mais 15 mortes em investigação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade é de 60%. Na rede privada, a taxa é de 72% e no SUS, de 48%. O número de internados em leitos de UTI caiu pelo segundo dia consecutivo. Na terça, haviam 180 pacientes nas unidades de terapia intensiva. E nesta quarta, 17, são 171, 9 a menos. Até o momento,
4.427 pessoas conseguiram se recuperar da doença em Santos. Denise Beatriz Pires, da redação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Santos. Obrigado, Denise. Governo federal faz inspeção na Ponte dos Barreiros e libera mais verba para a nova etapa. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, esteve na cidade para inspecionar o trabalho de recuperação emergencial feito na ponte. Ele estava acompanhado do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em reunião com o prefeito Pedro Gouveia, assinou o termo de liberação de recursos de R$5.700.000 para uma nova fase da obra no equipamento. O ministro também anunciou o lançamento de um projeto piloto de conjuntos habitacionais sustentáveis na região, que será criado para atender as famílias em situação de extrema pobreza. Colela, você foi lá na ponte recepcionar o deputado federal e o ministro, Colela? Você não sai de casa, né? Não, imagina que eu vou lá. Nem a pau. Ele não fez mais que obrigação de ir aí trazer mais verba, já que prometeram dar o dinheiro para a ponte. Está fazendo muito bem. Vem aí ver o que está acontecendo, cobra a execução da obra, ver se está tudo direitinho e libera o dinheiro para acabar logo isso, que a população também já não aguenta mais essa ponte aí, né? Rapaz, essa ponte dos Barreiros, hein, Nicolau Obeide? Não, você veja, depois que a deputada federal Rosana Vale interferiu num contato direto com o presidente Bolsonaro, foi onde a solução resolveu. Onde a solução iniciou-se, né? Porque o governador parece que não é com ele, né? Parece que São Vicente não está no mapa para ele. Então, realmente falam de represália. Não é possível. Vai governar para todos. É uma tremenda uma mentira, porque ele não está governando para todos. Ele está realmente com represália, principalmente São Vicente, né? Porque lá é a cidade do arqui-inimigo dele, atual, né? Desafeto. E ficou uma briga, atual né? Desafeto Márcio França, né? No qual ele apoiou o Dória para prefeito de São Paulo, né? Foi apoiado pelo Márcio França, né? Mas essas coisas acontecem. Mas a população está atenta a isso, ao Dória, né? E ele vai realmente receber o retorno dele em breve, né? Daqui a 2 anos ele já tem o retorno dele. Mas aí o presidente Bolsonaro mandou a verba e está, eu acho que começa amanhã, né? Passar carro de passeio? Quando é que começa? Não, ele fez o pedido para a justiça, né? Porque ele recuperou lá 52 estacas parece que já e 2 travessas. Amanhã, né? E aí falaram dia 19, dia 19 ou 20. O que ele pretende é que carro de passeio, que volte os veículos leves no sistema Sig Pare, aquele sistema. Até o fim do mês. Será que ainda não libera agora até o dia 20? Acredito que não. Até o fim do mês. É que depende de uma decisão judicial. Né? Sim. Tá na justiça. Mas pelo menos a ponte já está parcialmente recuperada, já, né? Falta uma outra etapa e está acontecendo, né? Isso eu acho interessante, essas brigas às vezes entre poderes, né? Quem sofre, quem é hoje é a população, né? São pessoas carentes que moram ali na área continental, Rio Branco, Quarentenário, que vêm trabalhar todos os dias praticamente na região, lá de São Vicente, Santos, e tem que sofrer, né, para esse... Não, sabe, já é uma viagem, né, se você parar para pensar. Você morar na área continental e vir trabalhar em Santos. São 600 metros que tem essa ponte, mais de 600 não, metros. Tô falando, já é uma viagem normalmente, é 1 hora de ônibus. Sim. Normalmente. 1 hora e pouco de ônibus. Agora ainda a pessoa chega na ponte, ali tem aquela... Mais a caminhada de 600 metros. Colocaram lá aquele trenzinho da alegria, né? Para atravessar o pessoal, mas a gente dá risada, mas é triste. Você tem que viver isso todo dia, não é mole. Que nem Santos, né? Sofre, Guarujá, com essa maldita, bendita, sei lá qual é o dita, dessa ponte aí que nunca sai, túnel, ponte, e se prometem. Mas num jornal de 1930, a manchete... 1927, eu tenho um jornal de 27, É Presidente Prudente, era Prudente de Moraes, né? Que era o presidente. Não, eu fiquei assustado agora, que eu era vivo, eu já era nascido nessa época. Presidente Prudente de Moraes, se não me engano, ele prometeu a ponte para Santos e Guarujá, a ligação seca entre Santos e Guarujá. Que maravilha. O Rogério Santos, você andou fiscalizando, falando em ponte, as pontes ali da entrada de Santos, o projeto vai avançando a cada dia. Olha, é um projeto que começou na minha secretaria, desde o planejamento, a busca de recursos com a Caixa Econômica Federal, com o governo federal. Então a gente tem orgulho, né, de ver essa grande obra de infraestrutura
o Obeide estava falando, vocês estavam falando aí da ponte, o Brasil investe muito pouco em infraestrutura, né? E, além da infraestrutura trazer desenvolvimento, eficiência econômica, enfim, ela traz emprego, né? No momento de maior crise que nós tínhamos no Brasil, em 2014, nós estamos fazendo essa obra da entrada de Santos e gerou mais de 2.000 empregos para pessoas aqui da região. Então, a infraestrutura é importante que haja esse investimento. No caso, aí houve um investimento do governo do estado, com o viaduto que já foi inaugurado e com todo o novo complexo que será feito no sistema Anchieta, né? Com mais algumas alças, mais 3 viadutos, enfim. E a parte do município, que é o viaduto, ligando a Martins Fontes com a Nossa Senhora de Fátima, e a ponte que liga o São Manuel, o bairro do São Manuel, ao Bom Retiro, né? E é importante. Inclusive o bairro São Manuel ficou lindo, né? Eu não fui até lá, vi uma foto ali da parte onde vocês tiraram. Tá muito não, e onde tiraram aquelas casas, né? Vai haver a duplicação através das marginais, da Anchieta, uma nova entrada, a retirada do semáforo. E o viaduto na entrada de Santos, ele ficou fantástico, porque ele tem um aspecto arquitetônico moderno, ele é arredondado, não é aquele viaduto caixotão, ele tem luzes, e conforme o mês, né, que a gente tem as campanhas de saúde, conforme o mês, muda a cor da entrada da cidade, do viaduto. E essa ponte que liga o São Manuel ao Bom Retiro é uma nova entrada de Santos. Que é no São Manuel, né? E significa uma recuperação ambiental na região do Bom Retiro, ali onde haviam as palafitas, começa a ser construída com a remoção de parte das palafitas do dique, a construção da Avenida Beira Rio, que recupera o mangue e impede que haja... O pessoal que estava nas palafitas foram transferidos... para conjuntos habitacionais. Ali no Jardim São Manuel, no Jardim São Manuel... Aquele Progresso, né? Que liga imigrantes, é Progresso o nome daquele... Não. Ali é Cubatão. Foi justamente no Jardim São Manuel, alguns conjuntos habitacionais, e no Caneleira, na própria, também ali na região da Zona Noroeste. Ou seja, para você construir um viaduto, para você construir, você também tem que construir habitação. Para tirar que é uma política importante para o Brasil, né? E o que eu achei bacana também, Roberto, eu não tive a oportunidade de comentar, essa diminuição da taxa Selic para 2,25 ao ano, quando o governo federal também anuncia um programa de recuperação, de apoio às pequenas e microempresas, né? Empresas que faturam até 4 milhões e 300 mil, né? Investimentos de 3 bi, com juros, justamente, Selic mais 1,25%. As empresas, elas não estavam conseguindo obter empréstimos, principalmente junto aos bancos privados. O que acontece agora, nesse novo programa do governo federal? Existe uma garantia, um fundo garantidor do governo federal de até 85% da inadimplência. Isso dá um conforto para o mercado financeiro promover essa oferta de recursos tão necessários agora para os empreendedores, para as empresas micro, pequenas e microempreendedor individual. Até porque a maioria dos empregos são gerados pelas pequenas empresas, né, no Brasil. As grandes empresas, muitas vezes automatizadas, elas não geram tanto emprego quanto as pequenas micro e o microempreendedor individual. Isso é muito importante, é uma ajuda importante, assim como também o governo do estado abriu o crédito através do Banco do Povo, também pequenos empréstimos para o microempreendedor e o empreendedor individual. Então, são notícias boas. A gente espera que a retomada econômica ela se dê de uma maneira melhor do que é prevista, né? Inclusive, alguns países já estão reagindo de uma maneira melhor, as bolsas de valores no mundo têm dado uma reação positiva, a atividade econômica nos Estados Unidos também foi favorável. Aqui no Brasil, não. Tivemos uma queda, a maior queda da história do comércio no mês passado, de 16%, e mesmo atividades, Obeide, que estavam abertas como supermercados, tiveram uma queda também, mesmo aberto, de 11%. Né? Então há um freio no consumo e o que mede tudo isso, o que faz o consumo reaver, é a questão da confiança, a confiabilidade na atividade econômica. Isso faz com que a gente tenha aí uma evolução na economia tão necessária. Muito bem. 6h51. Futebol com Alex Frutuoso. Boa noite, Alex.
noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição de hoje do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Hoje havia uma grande expectativa por conta da possibilidade de liberação do futebol em São Paulo. E na coletiva da hora do almoço do governador João Dória acabou vindo aí uma decisão, um anúncio de uma decisão de liberação só a partir do dia 1º de julho para os treinamentos das equipes visando a retomada do Campeonato Paulista. Esta decisão revoltou os dirigentes dos clubes e da própria federação. Eles imaginavam que já imediatamente pudessem realizar os testes e já colocar os elencos em treinamento, fazem até uma comparação, se shoppings podem ser liberados com aglomeração de pessoas, eles entendem que haveria muito menos perigo num evento que vai envolver no máximo aí 50, 60 pessoas. Então, os dirigentes não gostaram, acham que foi até uma posição política do governador, contrária até a do presidente da República, Jair Bolsonaro, que é a favor da volta do futebol. Então, ficou assim no dia 1º de julho, voltando os treinos. Campeonato mesmo ainda vai demorar um pouco para a gente saber a data exata. E um outro detalhe que chamou a atenção nas diretrizes que foram divulgadas pelo governo do estado é que não é recomendada a participação de treinadores e de pessoas, enfim, funcionários com mais de 60 anos de idade nas partidas. Ou seja, só por aí a gente já teria que excluir o técnico do Santos, o Gesualdo Ferreira, que tem 74 anos, e o do Palmeiras, o Vanderlei Luxemburgo, que tem 68. Vamos ver como é que vai ficar essa polêmica envolvendo a volta do futebol paulista. Só para fechar, 2 destaques do futebol internacional. Copa da Itália, decisão hoje à tarde, Juventus e Napoli, partida que aconteceu no Estádio Olímpico de Roma, sem torcida, obviamente, terminou 0-0 no tempo normal e nos pênaltis o Napoli levou a melhor, porque o jogador da Juventus, o Dybala, perdeu a sua cobrança e o Napoli ficou com o título. E na volta do futebol inglês, partida de destaque nesta quarta-feira, num jogo de 3 gols, o Manchester City bateu a equipe do Arsenal 3-0. No Arsenal, Davi Luiz teve uma partida terrível, errou no primeiro lance, depois fez pênalti e foi expulso. Portanto, na volta do campeonato inglês, vitória do Manchester City sobre o Arsenal por 3-0. Tá certo, Roberto? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a você, a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM. Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações. Você está no CDL no ar. Com participação do ouvinte pelo WhatsApp 99797-1077, pra gente fechar a conta aqui desse programa hoje. Carolina Paredes. Manda, Carol. Boa noite, CDL. Em relação à questão dos fake news e das falsas notícias na realidade, acho sim que tem que ter essa discussão. Acho que a gente tem que trabalhar um pouco melhor o conceito do que seja a fake news e quais são as suas consequências. Tem sim que ser punido exemplarmente. Acho que não é legal você ficar ameaçando as pessoas, fazendo com que se cria um clima de insegurança de todos os aspectos. Acho que quando você faz boatos, pessoas morrem, histórias são modificadas por conta disso, as imagens são comprometidas, você tem fechamento inclusive de comércios de acordo com alguns boatos que acontecem. Então, acho que tem sim que ter uma punição exemplar, inclusive nos processos de injúria, difamação e de aspectos morais. Tá certo, tá certo. Essa é a Carolina Paredes. Ô, Luiz Colela, você que levantou essa bola aí do fake news. Então, o que ela quer, eu também quero, mas tem um enquadramento legal. Injúria, difamação, então a pessoa vai ser processada. Não vai ser presa. Ameaçou matar é uma coisa. Então, pega uma preventiva, põe ele de lado, vamos ver o que está acontecendo, se tem condições. Agora, porque falou, porque xingou, porque ofendeu, são os danos morais, né? Então, até penal tem, não só a parte moral, como tem a parte penal, que é injúria e difamação. Então, é só processar corretamente. Agora, você está sendo processado, você não sabe por quê, qual o genérico daquele processo. É fake news. Aí entra na sua conta bancária, da sua família, do seu trabalho. Luiz Colela, olha só para atualizar, o STF tem placar agora de 8-0 pela validade e continuidade do inquérito das fake news. Obrigado, Colela, pela sua participação hoje no CDL no ar. Um abraço para todos e para o meu amigo Miro, em especial. Valeu. O Rogério Santos.
Obrigado, hein, por ter vindo aqui, participado com a gente. Eu que agradeço, sempre um papo gostoso aí. E ó, Roberto César, o Flamengo joga amanhã, hein, contra o Bangu, estádio fechado. Voltando o Campeonato Carioca. Campeonato Carioca, hoje teve uma reunião e volta amanhã os jogos no Rio de Janeiro, o estádio fechado, Maracanã, aliás, que fez aniversário. Aí, é um jogo histórico, né? Bangu e Flamengo. Bangu 3-0 e Flamengo. Bangu, não foi? E a Elaine Brazão fazendo assim com a mãozinha pra mim, ó. Não, boa noite a todos. Eu agradeço aí. Não quero nem falar do Palmeiras, viu, Elaine Brazão? E outra, ó, fica onde você tá, não troca de lugar com o Roberto César, não. Você é mais bonito aqui. É verdade. É melhor você aparecer do que ele. Pelo amor de Deus. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Santa Cecília FM. Caderno Regional. De segunda a sexta ao vivo, às 7:30 da noite. As principais notícias da região, do Brasil e do mundo, na Santa Cecília TV.